Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. E hoje é Dia das Mães, um dia muito festivo, um dia muito comemorado no mundo inteiro. Infelizmente é uma data que o comércio agora está perdendo devido a essa pandemia do Covid-19. Mas era muito agradável, né, comprar um presente para a mãe, ou muitas vezes sair com ela para almoçar fora. E hoje nós temos esse impedimento. Muitos filhos, por conta dessa reclusão, também não vão ver as suas mães, né? Alguns ainda acredito que farão isso, mas acredito que são exceções, né? Principalmente se a mãe está naquela fase, naquela quarentena, devido à sua idade, devido a pertencer a um grupo de risco, se ela está na faixa etária de acima de 60 anos. Mas hoje eu gostaria de trazer um assunto de bastante relevância, um assunto bíblico. Eu gostaria que você abrisse para Efésios 6, vamos ler do 1 a 4, e o título desse estudo é Honre Sua Mãe, e falaremos princípios e valores trazidos na Bíblia, a lei de Deus, né, a honrar pai e mãe. Estaremos vendo isso a partir de agora. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem, vamos orar. Vamos orar pelas mães, orar por você que está aí trancado, está aí recluso, e que você tenha um ótimo domingo, um almoço também mais tarde um pouco com a sua família. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia. Agradecemos as mães que o Senhor nos deu, que como filhos possamos honrá-la, possamos obedecê-la e ter sempre, ó Deus, o respeito, o cuidado e a obediência sempre presente. E assim podemos honrar as nossas mães. Peço as suas bênçãos especiais para todas as mães, todas aquelas que estão assistindo a esse vídeo. Também, ó Deus, aqueles filhos que já tiveram sua mãe, que já partiram para o Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio deles terem tido, por um breve momento, a presença de suas mães em suas vidas, mas com certeza foram educados, foram admoestados no Senhor. E aqueles, ó Deus, que não conheceram suas mães, que possam ter a esperança bíblica, ó Deus, de observar as suas leis, os seus mandamentos na palavra do Senhor e descansar no Senhor, sabedor de que é o Senhor quem conduz a vida de cada um. Peço que o Senhor, ó Deus, através desse estudo, nos dê um direcionamento correto da Tua Palavra e que a Tua Palavra, ó Deus, seja eficaz em nossas vidas. Amém. Muito bem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Nesse dia especial do Dia das Mães, gostaria de enfatizar o honrar a mãe, né? Honra, eu coloquei aqui como 3 níveis ou 3 situações onde você pode honrar a sua mãe, onde você deve honrar a sua mãe. Como então eu posso honrar, né, a minha mãe? Primeiramente, pelo respeito, você tendo respeito à sua mãe, e nós vamos
analisar um pouco mais a fundo isso, pelo cuidado que você deve ter com a sua mãe, sua mãezinha, e a obediência que você deve ter à sua mãe. Lembrando que esse versículo, honra teu pai e tua mãe, está lá e também em Deuteronômio 20:12 e Êxodo 20:12, melhor dizendo, Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16. Lei do Senhor, está nos 10 mandamentos, né? Nós devemos observar os princípios, principalmente elementares dos 10 mandamentos, e cumpri-los em nossas vidas, tá bom? Primeiramente, o respeito. Respeito tem a ver com a disciplina e a admoestação que está aqui no versículo 4. Versículo 4 diz assim: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando o filho, ele obedece o seu pai, porque o pai, ele não provoca ira, ou seja, não deixa de cumprir suas funções. Provocar o filho a ira é deixar de cumprir as suas funções, é não disciplinar o filho. Você provoca a ira dele, você o entrega a si mesmo. Nós vamos ver logo mais esses versículos, né? Então, vejamos aqui como que nós então devemos respeitar e podemos respeitar os nossos pais e nossas mães. É lógico que aqui nós temos um mandamento do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Deuteronômio 4:9. Deuteronômio 4:9, ele nos mostra que nós como pais, você como mãe, você deve educar o seu filho no temor do Senhor. É o que está dizendo aqui, a admoestação do Senhor. Educar o seu filho, ensinar o seu filho a ter respeito e temor ao Senhor. Lembrando que temor significa respeito, é respeitar a autoridade, né? Nós tememos a Deus quando nós respeitamos a sua autoridade. E sabemos que a sua autoridade está e passa também pela disciplina. Então nós temos que temer a Deus por respeito, para também não ser disciplinados pelo Senhor. Muito bem. Lá em Deuteronômio 4:9 diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações, em nossa alma. Não se esquecer deles, dos princípios, dos valores que a Bíblia nos traz. E principalmente das experiências que nós temos com o nosso Senhor. Deus é o nosso provedor, Deus é aquele quem nos dá tudo o que precisamos e que principalmente que necessitamos. E isso é um exemplo que nós devemos trazer para nós e mostrar para os nossos filhos. A partir do momento que nós temos essas experiências com Deus, de um Deus que é cuidadoso, de um Deus que é zeloso, das experiências que nós temos com a palavra de Deus, de saber que andar de acordo com a palavra de Deus nos traz bênçãos, os nossos filhos deverão aprender isso. Nós devemos mostrar ao Senhor que vale a pena servir a esse Senhor, que vale a pena obedecer a esse Senhor. Então nós devemos, através do exemplo, ensinar os nossos filhos a ter respeito. Respeitar a Deus acima de todas as coisas. Respeitar os pais e obedecer o pai e a mãe, né? Então você honra sua mãe quando você tem respeito. Deuteronômio 6, de 1 a 9, Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim: estes, pois, são os mandamentos
os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos e que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarão assentados em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que Deus está fazendo aqui mostrando aos pais que estavam entrando, o contexto deste texto está exatamente quando Israel está possuindo Canaã, está entrando naquela terra que mana leite e mel, e ali há esse mandamento que deve ser cumprido, e a observância dessa lei precisa ser passado de geração em geração. Então o Senhor está ensinando os pais de Israel a como ensinar, a como educar os seus filhos no caminho do Senhor. E essa educação ela vem pelo princípio de exemplo. Os pais tinham que ser exemplos para os seus filhos, e os filhos ser exemplos para os filhos para os seus filhos. Então aí seria a segunda, a terceira, a quarta geração sempre ensinada, e assim por diante, de geração em geração, os pais iam inculcando na cabeça dos seus filhos a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E isso era honrar. Então os pais, sendo exemplos para os seus filhos, ensinam o temor ao Senhor. Então, tudo que nós vimos aqui, nós vimos palavras de ensino, palavras de exortação, palavras de disciplina e de admoestação. O Senhor mesmo, o próprio Deus, estava ensinando os pais, o pai e a mãe, a serem exemplos para os seus filhos. Então, o princípio da obediência, de honrar a mãe, passa pelo respeito, pelo temor. Mas só há temor aos pais quando os filhos entendem o princípio de temer a Deus. Porque notem que Efésios traz que os filhos devem obedecer os seus pais no Senhor. Porque obedecendo os pais no Senhor, isso é algo que é justo. Não é o ensino da cabeça dos pais, não é a vontade dos pais que se prevalece nesse momento, mas o que se prevalece é a palavra de Deus, e os pais devem ensinar os filhos a obedecer primeiramente a Deus. E como os filhos obedecem a Deus? Pelo exemplo dos pais. Outra forma de honrar a sua mãe é pelo cuidado. Nós vemos que a palavra de Deus ela está cheia dessa ideia do cuidado, Nós devemos ter cuidado, nós devemos cuidar dos nossos pais, devemos cuidar da nossa mãe. E olha o que diz lá em Deuteronômio 27, versículo 16. Diz assim: Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém.
Jesus, ele indaga isso aos principais, aos fariseus, lá em Mateus 15, 4, 6. Os fariseus estavam acusando Jesus de não observar os costumes que os fariseus e os mestres da lei naquela época colocavam para que o povo obedecesse. Costumes, ou seja, além da lei, haviam ainda costumes com relação à lei e com relação às atividades cívicas ali de Israel. Por exemplo, lavar as mãos antes de comer. E os fariseus estavam pegando pesado com Jesus com relação a isso, e Jesus fala ali para aqueles homens da lei: porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então Jesus, ele rebate a questão da tradição com a própria com um costume que estava acontecendo de Israel. Ali os homens chegavam para os seus pais e para suas mães que estavam na velhice e já não podiam produzir sustento a si mesmos. Então esses homens falavam: olha, a única coisa que eu posso fazer para vocês, eu já fiz, eu ofertei ao Senhor. Então eles se diziam estar livres de cumprir a obrigação de cuidar dos seus pais. Então, quando eles falavam isso: olha, o que eu poderia fazer por vocês é a oferta ao Senhor, e isso eu já fiz. Então eles estavam sendo ali descumpridores da palavra de Deus. Jesus, ele, ao ser indagado pelas tradições, ele rebate com uma própria tradição que o povo estava fazendo. Um erro tremendo em não cuidar e não querer mais cuidar dos seus pais. Quando chegavam à velhice, já não podiam produzir mais para o seu próprio sustento. O filho precisa cuidar dos seus pais na velhice. Se a sua mãe estiver passando por uma necessidade, é obrigação dos filhos sim cuidar. E é algo terrível um filho colocar uma mãe em um asilo, por exemplo. Isso é algo terrível, algo que não podemos tolerar. O asilo, sim, pode ser algo para alguém que não tem mais família, que não tem mais quem possa cuidar, né? Uma mãe que não tem filhos, uma mãe que não tem netos, não tem condições de ser cuidado por alguém da família, aí sim serve o asilo. Mas é inadmissível para uma família cristã um pai, ou até mesmo um pai, uma mãe, ou até mesmo um avô ou uma avó estar no asilo, ser colocado no asilo. Isso é inadmissível para uma família cristã. Né? Não podemos admitir tal coisa. Agora, se um filho, quando tem os pais na velhice, uma mãe na velhice, o que ele deve fazer é assumir o cuidado da sua mãe ou do seu pai. Estamos aqui enfatizando a mãe por ser o Dia das Mães, né? Mas olha o que Jesus fez quando estava na cruz, prestes a morrer. Diz assim lá em João, capítulo 19, versículo 25, 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Todas essas mulheres estavam junto à cruz. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, esse discípulo amado é João, o próprio escritor desse evangelho, disse: mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Por que Jesus fez isso? Jesus era o filho mais velho. Tinha outros irmãos? Sim. Mas onde estavam esses irmãos? Assim como outros discípulos, e nós vamos ver que os irmãos de Jesus só receberam e só entenderam o ministério do seu irmão mais velho, Jesus, que esse ministério e reconheceram Jesus como Filho de Deus só após a ressurreição dele. Esses irmãos estavam longe, estavam também, como os outros discípulos, com exceção de João, tinham fugido com medo. Então Jesus ele não pôde ordenar a um outro irmão, né, o segundo aí na sucessão hierárquica, não pôde determinar isso a um irmão, o cuidado da sua mãe. Então, vendo um discípulo, o único que estava ali com as mulheres, João, então ele fala para João: olha, eis aí a tua mãe, cuide dela. E fala para sua mãe: olha, receba ele como um filho. Eu inverti aqui as ordens, mas não altera aí a questão. João então assume o cuidado que Jesus, como filho mais velho, tinha com a sua mãe. Sua mãe acompanhava Jesus no seu ministério. Jesus respeitava sua mãe, mesmo contrariado, sendo Deus, filho do homem, como diz a Bíblia. Lá no primeiro, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 2, vocês vão ver que Jesus, ele, ao receber ali um pedido da sua mãe, ele faz o primeiro milagre, e a Bíblia fala que não estava ainda, ele mesmo fala: olha, não é chegado a minha hora. Mas ele vai e faz esse milagre em obediência, em honra à sua mãe. Em honra à sua mãe. Obedecer é honrar. E ali ele atende um pedido e honra a sua mãe nesse pedido, transformando a água em vinho. E agora Jesus então chama João e fala: olha, cuide da minha mãe, porque eu não estarei mais com vocês. Isso é ter cuidado, isso é ter zelo com os pais. Muito bem. Nós temos aí, por último, agora, a obediência. Você obedecer os pais é algo muito importante. Obedecer os pais. Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Diz lá em Efésios 6, 1. Versículo 4 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E o versículo 21 diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando os filhos ficam desanimados? Quando os pais, eles não... ou quando irritam, os seus filhos. Quando os pais não cumprem ali o seu dever de educar. Isso irrita os filhos. Lá em Provérbios capítulo 29, versículo 15 e versículo 17, há uma orientação do sábio aos pais. E há uma verdade atrás dessa observância, dessa sabedoria colocada aqui em Provérbios. Provérbios 29, 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A pior coisa, ou pior presente que a mãe
pode receber do seu filho é a desobediência. Agora notem que a desobediência vem pela falta da disciplina, a falta da vara, a falta de disciplinar o filho em amor. E a mãe deve fazer isso, o pai deve fazer isso. Quando o filho passa dos limites da obediência, essa mãe, esse pai devem, de uma maneira muito criteriosa, deve chamar à parte essa criança, ensinar os valores a qual ela está desobedecendo, mostrar novamente que aquilo desagrada a Deus em primeiro lugar e aos pais, e porque desagrada a Deus, desagrada também aos pais. E se a criança passou daquele limite, né, ela já foi ensinada naqueles valores, ela permaneceu na teimosia e na rebeldia em descumprir aquele valor bíblico, então sim, o pai e a mãe devem disciplinar com vara essa criança. É lógico que não é fustigar, não é marcar a criança, não é passar do limite, não é violentar, mas é disciplinar. A criança ela tem que entender que a disciplina passa pela vara. Eu vi vários memes aí na internet de que a minha geração dos anos 80, anos 70, 60 para baixo, 80 para baixo, ela foi educada com as havaianas, né? Aquela sandália de borracha. E eu não tenho, de maneira alguma, não sou, eu particularmente, e eu acredito que a maioria da minha geração vai entender que esse tipo de disciplina nos orientou, nos preparou para quem somos hoje. E isso não nos traumatizou. Porque foi feito da maneira certa. Foi feito ali nas nádegas. Lugar onde, né, você sente a disciplina, porém é um lugar onde nós depois passa aquilo ali e acaba nem doendo muitas vezes. Mas a questão ali é exatamente a disciplina, ela entender, olha, você passou do limite e vai apanhar por causa disso. Todo pai que faz isso está cumprindo um princípio bíblico. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ou seja, a criança que é deixada ao léu, é deixada que faz aquilo que quer, ou é dado a ela incentivos, né? Trocas, isso não leva a nada. Só leva a vergonha quando a criança ela cresce, se torna adulta e envergonha sua mãe, por falta da disciplina, porque não foi educada da maneira correta. Uma varadinha no bumbum, uma chineladinha no bumbum, uma cintadinha no bumbum de uma maneira correta, não violenta, não passando dos limites, não feita na hora da ira, corrige o filho. E o versículo 17 diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. A criança educada na correção, na disciplina, na obediência, no temor, respeitando os mais velhos, a criança que respeita os mais velhos, que obedece os mais velhos, que obedece pai e mãe, ela é muito benquista na sociedade. Todos os professores gostam de uma criança, e eu sou professor também, nós gostamos de uma criança muito bem educada. Há sim crianças que nunca apanharam na vida, porque elas já por natureza são obedientes, talvez pela própria exemplo dos pais. Pais obedientes são exemplos para crianças que são obedientes.
Muitas vezes as crianças não precisam passar por esse tipo de disciplina. Muitas vezes as crianças passam uma só vez por um tipo dessas disciplina, mas os pais não podem negar isso aos filhos. E quando negam, irritam seus filhos. Quando negam, desanimam seus filhos. Isso não pode acontecer. Concluindo, queridos, nós honramos a nossa mãezinha, nosso pai e nossa mãe, quando nós respeitamos os nossos pais, quando nós cuidamos dela, quando nós obedecemos a ela. E o maior exemplo de obediência é do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo de obediência é do próprio Senhor Jesus Cristo. Que sigamos esse exemplo, que sejamos obedientes em tudo e principalmente aos nossos pais, quando somos então educados pelos princípios e valores bíblicos. Se você tem desobedecido aos seus pais, você tem desonrado os seus pais. Se você tem deixado de cuidar dos seus pais, estamos aqui enfatizando a mãe, você tem deixado de honrar a sua mãe. Se você tem desrespeitado a seu pai e a sua mãe, você tem desonrado seu pai e sua mãe. Observem esses valores e fiquem com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida e obedeçam seus pais no Senhor. Deus abençoe a todos.